Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que participam dos nossos programas e que assistem os nossos programas. E hoje você pode assistir os nossos programas pelos canais abertos, no Brasil todo hoje. Nós temos uma relação de canal na nossa TV Manaim, canal aberto. Se você não sabe na sua região qual é o seu canal, você entra no site da Igreja Cristã Maranata e você vai ver lá o canal aberto na sua região. Ou pelos canais da Sky, 87, 587, ou mesmo pelas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que nos veem, irmãos nossos de outras igrejas, que compartilham conosco, são sempre bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa com o pastor Alexandre Brasil, aqui conosco, logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós estamos falando nesses últimos programas com os irmãos acerca da operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós já falamos nos programas anteriores que não tem sentido usar a expressão dom espiritual no Velho Testamento. A expressão dom espiritual é uma expressão do Novo Testamento. Mas, se o dom espiritual significa uma manifestação do Espírito Santo, nós estamos falando nesse programa sobre as manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento. Foram de forma diferente? Foram. Né? O pastor Alexandre, no programa passado, fez alguma menção sobre isso. Então, nós estamos falando sobre essas operações que estão no Velho Testamento. Lembrando que no tempo que a doutrina da igreja foi escrita, o que tinha de Bíblia era Velho Testamento, o cânon cristão ainda não existia. Então nós falamos nos programas anteriores, falamos sobre sabedoria, falamos sobre o dom de ciências, né? Falamos muita coisa sobre o dom de ciências. E hoje nós vamos falar inicialmente sobre fé. O dom de fé, essa operação do Espírito Santo nesse dom, aconteceu no Velho Testamento. Vamos começar aqui com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, a parte do senhor. E a fé mencionada no Velho Testamento? Sou Amadeu, Pai do Senhor, todos que estão participando desse programa aqui. A coisa assim, interessante quando se fala aí aquilo que você disse, além da letra. Por isso, para ir além da letra, você tem que chegar na letra. Então, nós vemos como é que Paulo alcançou isso. Né? Só que homem de inteligência extraordinária, né? Você vê que não é inteligência extraordinária, porque ele foi fariseu, ele viveu sob a lei, aprendeu tudo, conhecia tudo, mas ele só alcançou isso depois que ele converteu. Então, é um fato interessante. Não, mas Paulo, ele aprendeu tudo isso porque ele conhecia bem a lei. Conhecia a lei, mas não sabia o que estava além da lei, além da letra. Ele só descobriu isso depois que teve um encontro com o Senhor. Aí sim, quando ele cataloga, vamos assim dizer, os dons espirituais para a igreja, ele olha o quê? Aquilo que estava além da letra, aquilo que estava como sombra no Velho Testamento, e agora ele traz aqui como luz, revelação, doutrina, prática para a igreja hoje. Aí vou destacar, como é que ele descobriu fé? Talvez foi o maior desafio de Paulo, foi descobrir fé no Velho Testamento. Porque a primeira coisa é a seguinte, ele mesmo escreve que a fé, ela veio depois. Ou seja, a salvação no Velho Testamento pelas obras da lei. Mas quando veio a fé, quer dizer, a fé, ela veio na graça, ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós conhecemos a fé, a igreja, na operação do Espírito Santo. Mas Paulo, ele identificou isso. E assim, pelo quê? Pela aquilo que está na palavra, ou seja, pela obra da lei, na ação da lei, ele descobriu a fé que hoje está na igreja. Aí destaca quem? Primeiro, o destaque por excelência no Velho Testamento, Abraão. Abraão é o maior destaque da fé.
Aí nós vamos ver, por que destaque da fé Abraão? Aí nós vamos ver aqui um retrospecto aqui da vida de Abraão. Primeiro, Abraão, nós dissemos o seguinte, era um homem príncipe rico, estabelecido numa cidade mais importante da época. Vamos dizer o seguinte, qual o motivo que tem um homem rico, bem na sociedade, migrar para uma terra distante que ele não conhece? Você faria isso, Amadeu? Não. Se você é estabelecido aqui, que ninguém faria isso. Você migra quando a situação está difícil, você lá. Mas Abraão, ele recebeu um chamado. E o chamado, assim, Abraão, você sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Primeiro que ele teve que crer no Deus que falava a ele, desmontar tudo que ele tinha e ir para um lugar que Deus não falou para onde que ele ia. E ele foi. Quer dizer, como é que pode um homem atender os Farei de ti uma grande nação. Não, aí você falou, destacou bem, farei de ti uma grande nação. Mulher estéril. Mulher estéril, idosa, e aquilo que a perspectiva dele era pequena, e o sonho dele falou, olha para a areia do mar, olha para a esteira dos céus, sua descendência vai ser assim. Aí o que te leva a confiar numa palavra dessa? O que te leva a confiar nisso? Naquela época não tinha grupo de intercessão para confirmar. Esse é do Senhor ou se não é? Vamos ver aqui. Não, acho que o senhor falou uma coisa simbólica, tipo assim, que o meu coração vai seguir a Deus. Não, mas o negócio é agir. Por isso que Tiago fala uma coisa que a vida pensa meio polêmica, com as minhas obras vou mostrar a minha fé. Porque ele está dizendo o seguinte, que a fé ela é eficaz. A fé não é teórica, não, eu tenho fé, não é isso não. A fé ela traz resultado, ela traz frutos. Por isso que quando Tiago fala que com a minha obra eu vou mostrar a minha fé, ele está dizendo o seguinte, que a fé ela é eficaz, ela tem evidências, a fé ela traz resultados. E o resultado é sempre benéfico, é daquilo que traduz em fortalecimento da fé. Então quando Abraão aceita o chamado, ele vai pela fé. Confiando o quê? Numa terra que ele não conhece, não sabe se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste, se é terra rica, se é terra pobre. Ele não falou nada disso, ele só foi para onde Deus disse para ele ir. Alexandre, a gente sempre lembra de Gedeuti, né? É difícil esquecer, né? Gedeuti usava umas frases dele, isso, né? Porque eu nunca vi ninguém falar. Ele dizia o seguinte, o homem, na sua trajetória, ele faz a sua história. Quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, Deus faz a história dele. Exemplo claro de Abraão. O que seria Abraão, o que estaria na vida dele, ele estaria perdido no tempo, naquilo que era dele e tal. Mas quando Deus fala com ele, e ele atende, e ele começa a fazer uma jornada totalmente dependente disso, Deus cria na vida dele uma história. Não é? Então, é o que você falou muito bem, ele sai, larga tudo, era príncipe, tinha uma terra, tinha tudo, não havia motivo nenhum para sair, para migrar, e ele sai, não é? E esse ato dele, a Bíblia chama de um ato de fé, tanto que ele é considerado o pai da fé, não é? Na prática, o que aconteceu com ele foi ele atender ao chamado do Senhor. Você falou uma coisa muito interessante aí, é o seguinte, quem seria Abraão se não tivesse sido chamado e quem seria Abraão se não atendesse o chamado? Onde estaria Israel? Não vou dizer, vamos colocar só Abraão primeiro, antes de chegar. Claro. Abraão seria esquecido. Não teria notícia de Abraão. Quem foi Abraão? Quantos príncipes haviam na época de Abraão? E fala o nome de um aí. Ninguém lembra. Pode até ter algum registro histórico aqui, mas, por exemplo, Abraão todo mundo conhece. E uma coisa que a fé nos leva é a lembrança nossa do nosso nome eternizado. Ou seja, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, quando a Bíblia fala que o homem tem essa coisa, né? Por que ele constrói monumentos em homenagem a ele? Estrada, rodovias, não sei o quê, praças, ruas, para ele ser lembrado. As gerações vão passar, não, mas fulano de tal existiu. O crente, mas quando o mundo passar, tudo isso desfazer, não vai existir mais nada. Mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida, o nome dele vai estar eternizado aí pelo Senhor. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão atendeu pela fé e ele alcançou isso aí. E a fé, presta atenção,
você colocou aí no início, é o seguinte: se a fé fosse racional, ele poderia fazer uma série de questionamentos ou até ser convencido porque ele tinha família. Será que alguém não questionou aquilo? É possível, não está na Bíblia, mas é possível. Mas ele tomou uma decisão firme, definitiva, porque ali houve uma ação do Espírito Santo. Só isso para explicar, né? Você vê o seguinte, que não ele só foi, como firme convicção. Como Ló também ficou convencido e junto. Certo. Ou seja, a ação da fé, ela tem isso, ela convence. A fé, ela nos convence, ou seja, o que Deus operou na vida de Abraão foi uma coisa extraordinária, inexplicável em qualquer aspecto racional, porque não tinha razão para isso. Aí, quer dizer, como é que você faz, igual você falou, que o homem deslocar para lá, largar família, parentela, aquele que você ama, tá tudo junto ali. E ali é o seguinte, quando você saía, você não via mais. Não é igual você, vou aqui para Guarapari, não. Você ia para um lugar... As distâncias eram longas. O transporte é difícil, as estradas perigosas. A forma o transporte, as regiões que você tinha que passar, vencer. Quer dizer, uma coisa, é por isso, Alexandre, que você falou no início, Paulo, quando escreve sobre os dons espirituais no Novo Testamento, ele vai garimpar tudo isso no Velho Testamento. Ele vai garimpar isso lá para trazer. Porque a fé ali, o que ela fez? Ela foi responsável pela direção do Espírito Santo na vida de Abraão. É por isso que ele fala do dom de fé na vida da igreja, no exercício dos outros dons. Aí você entrou num ponto assim, que é mais importante em relação àquilo que Paulo nos ensina aqui, que a palavra nos ensina no Novo Testamento, quando fala do dom de fé. Ela faz uma coesão daquele, todos os dons espirituais, que você não transmite o dom espiritual sem fé. E nós vamos ter um exemplo no Velho Testamento. Você falou agora, eu lembrei aqui. Lembra quando Elias, ele sobe ao Monte Carmelo e faz o desafio? Quer dizer, um profeta aceitar um desafio desse não é fácil, não. Ele chamou os profetas de Baal, vão orar para que o Deus que respondeu com fogo vai ser o Deus, aquela coisa toda. E quando eles fizeram a tentativa deles, tentaram de tudo, não foi nada, foi em vão, se retalharam, fizeram o que foi, até zombou dele, ele tranquilamente restaurou o altar, jogou água, tudo, fez tudo que tinha feito lá. Aí qual a oração de Elias? Senhor, conforme a tua palavra, eu fiz tudo isso. Então Elias não foi nenhum aventureiro, ele foi na direção do Espírito Santo. Quando ele faz o desafio aos profetas, ele não foi ali como um homem corrompante, ele foi um homem que foi direcionado pela fé, por isso que ele foi hábil nos dons espirituais, porque ele creu naquilo que Deus falou. E era um desafio, assim, fenomenal, assim dizer. Porque ele não podia falhar naquilo de jeito nenhum. É uma coragem extraordinária fazer o desafio que Elias fez. Só pela fé. Racionalmente, eu não teria coragem de fazer o desafio que Elias fez aos profetas. Por isso, Paulo diz que a profecia seja segundo a medida da fé. Quer dizer, então é interessante porque justamente isso, quando nós estudamos o dom da fé no Novo Testamento, é essa autoridade, essa confiança de transmitir o dom. Eu já presenciei pessoas transmitindo certos dons que no início eu fiquei assustado, não é possível o sujeito estar contando um dom desse. Isso é impossível. E o dom e a pessoa confirma, é isso mesmo, como que pode? Agora, ele teve o dom e a fé o fez o quê? Transmitir esse dom. A ousadia. Então, na medida da fé, ele entregou a profecia, ele entregou a palavra de algo que ele não podia errar de jeito nenhum, ele não podia errar uma palavra do que ele disse, porque o dom foi ser muito agudo. Quer dizer, são fatos que nós vimos. Quando Paulo ele fala disso, e nós experimentamos isso, porque às vezes nós estamos falando aqui de dom espiritual no Velho Testamento, no Novo Testamento, como se fosse assim, um estudo daquilo que está. Não, aquela nossa experiência, a nossa vida. Nós vimos o que Deus fez no Velho Testamento, que fez na igreja primitiva e faz conosco hoje, que é exatamente o que? Essa ação poderosa de Deus.
e os dons espirituais que estão ali fortalecidos pela fé, pelo dom da fé. Aqui, você, voltando um pouquinho ao que você tinha dito lá atrás, até para os irmãos, ninguém abordou esse assunto, só eu e você que abordamos aqui. Ninguém, nós estamos aqui igual, ninguém abordou esse assunto, só eu e Alexandre aqui. Paulo, ele fez no ministério dele, e nós aprendemos com ele, aquilo que nós fazemos hoje, pregamos hoje, muita gente critica. Pode criticar até por não ter experiência. Mas eu e Alexandre falamos aqui, vamos repetir aqui. Paulo, ele no tempo dele, ele foi além da letra. Porque o que ele tinha? Isso nós estamos discutindo aqui. Ele tinha Velho Testamento, não tinha Novo Testamento, não tinha o cânon cristão. Ele pega tudo aquilo que ele conhecia do Velho Testamento e ele traz para o Novo Testamento, aplica a doutrina na vida da igreja, citando o Velho Testamento, entendeu? Além da letra, entendeu? Porque quando ele traz, isso é por isso que nós estamos falando sobre porque Paulo deve ter visto isso. Paulo, ele viu a operação do Espírito Santo do Velho Testamento, ele estudava isso, ele via isso, só que ele não via de forma muito clara e de forma diferente na vida da igreja, por isso ele colocou aqui agora. Então, quando ele fala sobre fé, no Novo Testamento, na carta aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Quer dizer, então, a graça, que fala da operação do Espírito Santo, né? No original é caris, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é muito importante, Alexandre, porque a gente sempre tem pregado sobre isso, né? Fé não é sinônimo de crer. Então, aqui uma colocação disso. Então, nós começamos a entender que, em suma, a fé na vida de Abraão dirigiu a vida dele. Então, muito bem, Deus falou com ele, então ele teve conhecimento da vontade de Deus na vida dele. E agora, para fazer isso, houve uma outra operação que foi a fé com que ele saiu ali para que profeticamente algo extraordinário e notável acontecesse. Quando Deus fala conosco e há a operação da fé, algo notável acontece. A nossa história, por exemplo, como igreja. Nós como igreja. É que você vê o seguinte, quando Abraão se fala direção do Espírito Santo, Abraão literalmente foi dirigido pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Só você vai e vou te mostrar. Eu sou para a terra que eu te mostrei. Não, a terra que eu lhe mostrarei. Então ele foi caminhando. Ele peregrinou, ele foi pelo Egito, foi para um monte de lugar. Etapas. Mas ele chegou aqui, ó, você vai ficar aqui, estabeleceu ali. Então ali ele ficou, ali ele comprou um pedaço de terra. Ali foi um pedaço de terra que ele comprou, foi a sepultura para sepultar a Sara, né? A capela de Macpela que ele comprou. E o resto ele não comprou nada, mas aquele ali ele comprou, adquiriu. Ali sepultou a esposa, ali ele foi sepultado e ali ficou. Ele não viu cumprir, ele não viu a grande nação, ele não viu a multidão como a areia ou como as estrelas do céu. Exatamente. Mas ele confiou e creu. E nós vemos as experiências dele, o resultado da obediência na fé, que a fé leva à obediência. Ou seja, e sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós vemos o que mais agrada, o que Deus repete várias vezes no Velho Testamento, o que agrada a Ele? Obediência. Exato. Então, quer dizer, na fé, ele foi obediente. E a obediência de Abraão agradou ao Senhor. Ou seja, tudo que se traduz em obediência é justamente a operação. E é só pela fé que nós obedecemos, é pela fé que nós cremos. É pela operação da fé que o Espírito Santo age na igreja para seguir aquilo que contraria a razão. Sempre contraria a razão. Mas ele foi lá. Abraão, ele atendeu aquilo agradou a Deus. Agradou. Alexandre, dois personagens no Velho Testamento falam dessa operação do Espírito Santo. Um é Abraão e o outro é Jó. Né? São dois personagens onde o dom de fé, ele
porque vamos pegar aqui a situação de Jó, né? No auge da sua batalha, da sua tribulação, o que a mulher, quer dizer, a pessoa mais próxima dele diz para ele: olha, você está nessa situação, você perdeu tudo, você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seu gado e tal, tudo bem, você está doente desse jeito aí, ninguém consegue cheirar perto de você, né, cheira mal, nem eu estou querendo ficar perto de você, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não resta mais nada para ele. Nada para você, poxa. Aí diz assim, tu falas como louca, né? Porque ainda nesse meu corpo, né? É porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, olha só, eu sei, que coisa maravilhosa, ele falou, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não poderia, Alexandre, na razão, naquela situação ali, debilitado, doente, entendeu? Ele não poderia racionalmente dizer o que ele disse se o Espírito Santo não operasse naquela hora, né? Aí nós voltamos, a fé nos faz a crer nos dons espirituais e profetizar. Exato. E como você disse, na medida da fé. Ele foi, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, eu ainda o verei. A Deus, os meus olhos e não outros verão. Quer dizer, ele falou duas coisas, olha, eu creio no meu Redentor, que ressuscitou, e eu vou ressuscitar também, e vão ser os meus olhos, não outros. Veja só, quer dizer, como é que ele entrou nessa profundidade? Pela fé, aí é um ponto fundamental, fazendo a comparação entre esses dois personagens do Velho Testamento, tanto Abraão, que quer dizer, a fé operou na vida de Abraão, e lá na frente o que aconteceu? Uma grande profecia, Israel. E você vê Jó, né? Quando, no auge da sua dificuldade, ele profetiza sobre Jesus, a ressurreição e a ressurreição da igreja. Então, a fé, ela impulsiona para o profético, né? Eu só aproveitando o Jó ainda, que eu lembrei de outro fato aqui, você perceber bem que o Jó, quando ele estava ainda doente, sem bem, sem nenhum, e ele fala, aí ele dá aquela expressão, eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, mas agora que veio os meus olhos, ou seja, ele alcançou o resultado da fé. E outra coisa, ele começou a interceder para os amigos dele, ele ainda estava doente, o Senhor só mudou o cativeiro dele depois que ele começou a orar para os amigos dele, quer dizer, ele estava doente ainda. Bons amigos. Quer dizer, ele profetizou, ele falou que agora os meus olhos veem, ele entendeu por que ele passou por isso, em tempo algum na provação, ele negou, quer dizer, que operação de fé. Muito bom. Nós estamos parando aqui, né, para não cansar muito os irmãos desse assunto. Nós estamos encerrando esse programa, mais esse programa. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor, todos que participam conosco desse programa. Nós vamos voltar, né, no próximo programa, talvez fazendo alguma conclusão ainda sobre a fé. Aí nós vamos entrar nas curas. Tem o dom de cura lá no Velho Testamento? Como é que nós vamos falar sobre isso? No nosso próximo programa. A paz do Senhor.